Ei, sétimo ano, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Eu tô morrendo de saudade de vocês. Disso vocês já sabem. Vocês estão cansados de saber porque qualquer mensagem que eu coloque lá no fórum, na biblioteca de classe, no e-mail, nos vídeos que eu posto, eu falo que eu tô com saudade de vocês. Tanto do sétimo A quanto do sétimo B. Então, eu espero que seja recíproco, tá? Eu postei há um tempinho atrás, já tem uma semana mais ou menos, um vídeo no YouTube que eu sei que algumas pessoas viram por causa da quantidade de visualizações, sobre crônicas. Então lá eu abordei alguns temas gerais da crônica. Eu falei algumas características, como que a crônica surge, a importância da crônica na nossa sociedade. Eu abordei todos esses elementos ali naquele primeiro momento. Hoje eu vou falar um pouquinho mais das duas primeiras crônicas que estão presentes no livro de vocês, tá? Na unidade 2. Eu sei que quem já fez os exercícios, já conferiu o gabarito que eu postei na sexta-feira, já tem alguma noção do que eu vou falar aqui hoje, já leu, já compreendeu, até porque são textos muito curtos e muito fáceis de serem compreendidos. Mas basicamente, deixa eu fazer uma revisão muito rápida sobre o que é uma crônica, tá? A crônica, ela tem, dentre várias características, ela tem essas principais. Para quem já viu o livro, tem um quadro verde ali no começo do primeiro texto, falando que a crônica ela pode ser argumentativa ou ela pode ser narrativa. Sim, a crônica ela tem suas diferenças, tem tipos de crônica, mas a gente não vai abordar essas diferenças agora. A gente vai falar de um geralzão e nós vamos falar dos dois primeiros textos. Depois, futuramente, a gente vai começar a diferenciar esses dois tipos de crônica, tá? Mas é bem fácil, não tem mistério, é bem tranquilo, não tem nada de mirabolante, não. Uma só característica mais narrativa e outra argumentativa, só isso. Mas olha só, algumas características principais da crônica. A crônica, ela tem uma linguagem simples, então ela vai ter uma linguagem do dia a dia, uma linguagem, não é uma linguagem talvez lotada de gírias, tá gente? É uma linguagem mais simples, diferente daqueles textos e poemas que são muito complicados. Gente, acontece, carro passando, tá? Isso é o backstage. Então ela vai ter uma linguagem mais simples, ela vai ter uma linguagem mais clara, ela vai ter uma linguagem mais que você vai compreender com mais facilidade. Por que isso? Porque, gente, ela surge ali no meio jornalístico, já falei disso no outro vídeo. E hoje em dia, a grande produção de crônica no nosso país ainda é publicada em grandes jornais de circulação. Folha de São Paulo, o Globo, na Gazeta tem produção de crônicas também. Hoje a Gazeta é mais virtual, né? Mas ela tinha quase que semanalmente uma crônica lá disponível. Então ela vai explorar algo do cotidiano, ou seja, algo do dia a dia, e algo, gente, extremamente banal para algumas pessoas. Então ela pode explorar o celular, ela pode explorar uma tela de computador. Tem uma crônica muito famosa do Veríssimo primeiro, que é sobre um pneu furado. Então ela vai tratar coisas que você jamais imaginou que seriam literaturas. Ela pode falar de um relógio, ela pode falar de um jaleco, ela pode falar de um cordão. Então ela pode falar sobre qualquer coisa, tá? Então a crônica tem essa característica de ter essa linguagem simples e tratar coisas do dia a dia, coisas que teoricamente seriam banais. Elas são curtas. Se vocês observarem os dois textos aí, o primeiro, ele é uma narrativa de duas páginas, e o segundo é uma narrativa de uma página só. Você lê em 2 segundos, tá? Então elas são narrativas curtas. Já que elas são narrativas curtas, tem que ter poucos personagens, tá? Esses personagens, a crônica ela não pode apresentar muitos personagens, porque não vai ter como desenvolvê-los. Tá? A crônica é um texto menor que um conto, geralmente, mas muito menor que um romance. No romance, sim, você tem um desenvolvimento de personagens, de conflitos, enfim, de várias situações. Na crônica, não. Ela vai ter uma característica humorística, ou seja, ela pode ter um toque de humor, algo engraçado ali envolvendo a situação, e ela pode levar a reflexão a respeito de alguma coisa. O texto pela metade, que é o segundo texto do livro de vocês, ele tem já alguma reflexão, a gente vai falar sobre isso. No livro de vocês, então, nós temos 2 textos, que é o Adeus às Cartas, que é o primeiro, que é um texto do Antônio Prata. O Antônio Prata é um escritor paulista,
muito famoso aí no meio literário. Talvez você vai falar, nossa, mas eu nunca ouvi falar dele. Não se preocupe, mas a partir de agora você já ouviu falar dele. O Antônio Prata, ele é um escritor, foi tido como um dos escritores, um dos 20 maiores escritores com menos de 40 anos. Isso alguns anos atrás, eu não faço ideia da idade dele hoje, mas ele ainda está em atividade, ou seja, ele ainda está vivo e é considerado uma das maiores vozes ainda da nossa literatura recente, da nossa literatura contemporânea. E o segundo texto é de uma pessoa que vocês talvez, ou os pais de vocês, talvez vão conhecer mais como atriz. Perguntem a eles, que é a Denise Fraga. A Denise Fraga, ela é muito conhecida pela novela, pela Globo, pelo cinema e pelo teatro. Mas ela também, assim como outras atrizes, gente, ela também é uma escritora, ela é cronista, enfim. Ela tem essa atividade literária na vida dela, correndo nas veias dela também, tá? Então eu vou falar rapidamente dos dois textos, não para de passar carro, vocês estão ouvindo, né? Eu vou falar basicamente de dois textos. O primeiro tá nas primeiras páginas, que é esse texto aqui, que é o Adeus às Cartas. O Adeus às Cartas é um texto que vai tratar de algo do cotidiano, carta. Talvez não do seu cotidiano mais, porque ele vai trabalhar justamente o fato de que a gente não recebe mais as cartas. O que a gente recebe do ponto de vista do narrador? A gente recebe envelope, a gente recebe propaganda, a gente recebe conta, só que tudo isso não é uma carta. Só que ele não tem esse tom nostálgico não. Para o narrador, a ideia da carta ter sido substituída por um e-mail, ter sido substituída por um grupo do WhatsApp, enfim, a ideia da carta ter sido substituída por meios que são mais instantâneos é super válida. Ele acha realmente, ele até menciona o fato de você escrever uma carta e ela chegar daqui a 3 meses, não faz mais sentido no dia de hoje, enfim, é muito mais fácil você receber um vídeo no grupo de família, enfim. Então ele não tem esse tom nostálgico. Só que ele fala que a pessoa que mais foi prejudicada pelo fim das cartas foi quem? Foi o carteiro. De acordo com ele, o carteiro perdeu um prestígio social que ele antigamente tinha, né? Numa hierarquia social, o carteiro antigamente era muito importante. Por quê? Era o carteiro que chegava, batia na sua carta e trazia as novidades, ele trazia informações, boas ou ruins, tanto faz, e ele trazia isso para as pessoas, para aquelas famílias ali, um acalento ou uma notícia desagradável, mas ainda assim ele tinha uma presença importante. Hoje ele não tem mais essa função, o carteiro só vai trazer conta, vai deixar na sua carta, vai trazer uma encomenda e por aí vai. E aí ele fala desse rebaixamento social, eu fiz um esquema aqui, tá, gente? Ele fala desse rebaixamento social que o carteiro possui. Só que aí ele finaliza, ele até sugere processar a Microsoft, ele sugere, claro, um tom humorístico aqui, né? Ele sugere processar quem inventou o telégrafo. E ele finaliza a crônica com a ideia de que o século XX, que é onde as cartas tinham grande importância, né? Que o século XX, ele já é muito distante. O que ele quer dizer com isso? Que para ele, para o narrador, independente da gente ter começado o século XXI há pouco tempo, para ele, o narrador, a gente não tem nem metade do século XXI ainda, para o narrador, essa ideia do século XX é que as invenções usadas no século XX, que é o caso do fax, por exemplo, já estão muito distantes. Você pensa aí o que mais? O VHS já sumiu. Até o DVD, gente, que é algo mais recente, já foi totalmente substituído pelo Blu-ray. Então você tem essas substituições tecnológicas. Já no segundo texto, que é o Pela Metade, da Denise Fraga, ele tem algum link, alguma ideia parecida com esse texto, com esse primeiro texto do Antônio Prata, mas se chama Pela Metade. O que ela quer dizer com Pela Metade? O que esse narrador quer dizer pela metade? Pela metade é que nós, quando estamos sem os nossos celulares, sem os nossos aplicativos, sem os nossos WhatsApps, nós nos tornamos incompletos. A gente ficou tão dependente desses serviços que se a gente não estiver com eles, se a gente não estiver ali disponível para responder alguma coisa, a gente fica pela metade. E aí ela até faz uma crítica, ela até faz uma observação, alguns elementos que ela coloca ali, o WhatsApp, o Facebook, até o SMS. O SMS, gente, esse texto foi escrito em 2014. 2014 provavelmente tinha uma utilização maior do SMS, que é a famosa mensagem, né?
Hoje não mais, quase ninguém mais usa esse serviço, as pessoas costumam usar mesmo o instantâneo, que é o WhatsApp, ou o Telegram, dependendo das coisas, se a pessoa for um pouquinho cult. Então, a ideia do texto é de que a tecnologia nos completa, mas ela também nos dá mais serviço. Se você fica longe do seu grupo da escola, quando você retornar, você vai ver o tanto de coisa que você tem que fazer lá que você não tinha ideia. Então a tecnologia ela nos aproxima, ao mesmo tempo que ela está dando mais serviço pra gente, e a gente está se tornando tão dependente dela que a gente, sem ela, fica pela metade. Essa é a grande crítica, essa é a grande reflexão do texto da Denise Fraga. E aí a gente tem uma discussão no final do texto, sobre uma reunião, né? Sobre o distanciamento social, que a gente vai em determinados lugares, a gente vai em determinadas festas, na casa de um amigo, vai dormir não sei aonde, e todo mundo fica no celular. As pessoas estão com dificuldade de interagir entre si. Então, a grande crítica dela é da gente realizar essa aproximação, na verdade, retomar essa aproximação social para que a gente não fique tão dependente do celular. Aí uma reflexão minha, gente, é que ela fala assim, pela metade. Hoje estamos pela metade. Mas se a gente caminhar nesse progresso de consumir internet o tempo inteiro, a gente vai ficar totalmente dependente desse serviço e não apenas pela metade. Então, gente, sétimo A, basicamente são essas reflexões que eu queria trazer para vocês, desses dois textos, para ajudar a leitura, para ajudar um outro olhar de vocês a respeito desses textos. Tá? O planejamento da semana já está lá na pasta de vocês, quarta semana, dê uma olhada lá que a gente tem reunião online essa semana. Verifiquem dia, verifiquem data, preciso de vocês discutindo nos fóruns, na biblioteca de classe, fazendo as atividades. Eu preciso de vocês nesse momento, tá bom? Um beijo e até a próxima!